Olá, pessoal, sejam bem-vindos à aula de hoje, quando falaremos a respeito de transformação linear. Vamos começar falando em dois espaços vetoriais V e W e uma função que eu vou chamar T, cujo domínio é V e cujo contradomínio é W. Uma função desse tipo é chamado de aplicação ou transformação de V em W. Quando o domínio e o contradomínio forem o mesmo espaço vetorial, chamamos esta função de operador. Mas não é errado chamá-la também de uma transformação, de uma aplicação ou função. Exemplos. Vamos considerar a transformação que leva pares ordenados de números reais em números reais, definida por t de xy igual ao produto xy mais 3x. Um outro exemplo é a função do espaço vetorial R2 em R3, definida por S aplicada a um par XY de números reais, fornece esse terno ordenado de números reais dados por essas expressões. Ou então, uma outra transformação de R2 em R2, definida por L de XY igual a 3x menos 5y, vírgula 2x. Leva um par de números reais num par de números reais. Como toda função, nós podemos adicionar transformações e também multiplicá-las por um escalar. Dadas duas transformações T e L, de um espaço vetorial V no espaço vetorial W, a adição dessas transformações resulta numa outra transformação que vamos indicar por esse símbolo, que também tem domínio em V e contradomínio em L, em W, definida da seguinte maneira: T mais L aplicado num vetor é igual à soma de T de V mais L de V. Aqui é uma soma em W, uma vez que T de V está em W e L de V também. Aqui essa operação é a soma de duas transformações. E a multiplicação por um escalar é assim definida. A transformação C vezes T vai ser uma transformação com domínio em V, imagem em W, e definida da seguinte maneira: a transformação CT aplicada em V é o resultado de T aplicado em V multiplicado pelo escalar C. A transformação T mais L é chamada de soma de T com L, e a transformação CT é o produto de C por T. Vamos ver dois exemplos. T é uma transformação do R2 em R3, e L também, uma transformação do R2 no R3. Então, quem é a transformação T mais L? É aquela que, aplicado num par do R2, fornece T nesse par mais L aplicado nesse par. T aplicado em XY é esse terno ordenado, L aplicado em XY é esse par ordenado, dado por essa expressão. Quando somamos esses dois ternos ordenados, obtemos este resultado. Portanto, T mais L aplicado em XY é esta função, que pega o par XY e leva no terno 2x mais 2y, 2x menos y, x mais 2y. E também, como exemplo de multiplicação por um escalar, o produto do escalar 5 pela transformação L é aplicado num par XY, é por definição o L aplicado em XY e o resultado multiplicado por 5. L de XY, esse terno, multiplicado por 5. Ao multiplicar esse terno por 5, multiplico cada entrada por 5. Então, é assim que a gente calcula a soma e a multiplicação.
Agora vamos considerar dois espaços vetoriais V e W sobre o mesmo corpo K. Isso é muito importante. E vamos lembrar que no nosso curso, na maioria dos exemplos dados, na esmagadora maioria, o corpo é o corpo dos números reais e, portanto, V e W são espaços vetoriais reais. Nós dizemos que uma transformação T de V em W ela é linear se essas duas condições forem satisfeitas. T de V mais W é T de V mais T de W, e T de C vezes V é CT de V. Então, a transformação aplicada a uma soma é a soma das transformações aplicadas, da transformação aplicada em cada uma das parcelas. E os escalares é como que pudéssemos tirar fora da transformação, multiplicando o T de V. E isso tem que ser satisfeito para todos os vetores V e W em V e todo escalar C em K. Quando o domínio e o contradomínio forem o mesmo espaço vetorial, podemos, se desejarmos, chamar a transformação linear T de operador linear. Dois exemplos bastante simples e importantes de transformações lineares. Uma é a transformação nula. É aquela que leva qualquer vetor de V no vetor nulo de W. Porque a transformação leva vetores de V em vetores de W. Então, se esse vetor está em V, esse está em W. Então, a transformação nula ela é linear, como é fácil verificar. E o operador identidade, aquele que leva, e o operador identidade, evidentemente, tem que ser de V em V, que leva o V no próprio V, para todo V em W. Esse operador que satisfaz a isso é chamado de operador identidade, porque ele leva o vetor nele mesmo. Exemplos de transformações lineares. Uma delas é essa transformação T de R2 em R. Aqui vamos lembrar que o R, ele, com as operações usuais de adição de números reais e multiplicação de um número real por um escalar, ele é um espaço vetorial real. Tá? Então, a transformação T de R2 em R, definida para todo o par xy do R2 dessa maneira, é uma transformação linear. Vamos mostrar isso. Vamos mostrar que T aplicado numa soma de dois pares é o T aplicado na primeira parcela, mas o T aplicado na segunda parcela. Então, nesta primeira igualdade, aplicamos a definição de soma de pares. Daqui para cá, simplesmente aplicamos a definição de T. O que faz o T? Leva o primeiro e o segundo argumento no dobro do primeiro menos 3 vezes o segundo. Aqui o primeiro argumento é x mais a e o segundo é y mais b. Então, o dobro do primeiro é 2 vezes x mais a, menos o triplo do segundo, que é y mais b. Colocando em evidência, usando a comutatividade e associatividade das operações de números reais, uma vez que aqui nós temos operações de números reais, podemos escrever a expressão acima desta maneira, não é? Usando a comutatividade e a distributividade, e depois a associatividade. Chegamos a esta expressão. 2x menos 3y é o t de xy, e 2a menos 3b é o t de ab. Então, provamos que t de V1 mais V2 é t de V1 mais t de V2. Então, é a primeira propriedade que uma transformação linear tem que satisfazer. Aliás, aqui seria melhor até escrevermos V1 e V2 só para
fixar a ideia de que tanto V1 quanto V2 estão em V, né? Então, aqui seria V2, aqui V1, aqui V2. E é claro que aqui tem que ser também um vetor de V. Pois bem, continuando, falta provar a segunda parte, que T aplicado a um escalar vezes um vetor é C vezes o T aplicado no vetor. Então, na primeira igualdade, usamos a definição de multiplicação de um escalar por um par ordenado, que é Cx, Cy. Nesta igualdade, usamos a definição da função t, que é o dobro do primeiro argumento menos o triplo do segundo argumento. Usando aqui a comutatividade e associatividade das operações de números reais, podemos colocar o C em evidência, fica 2x menos 3y, e 2x menos 3y é o t de xy. Provamos que t aplicado num escalar vezes um vetor é o escalar vezes t no vetor. Claro, evidentemente, nem todas as transformações são lineares. E aqui estão alguns exemplos de transformações não lineares. Esta função do R2 em R, definida pela seguinte expressão: t leva o par xy no produto x vezes y. Não é linear, porque quando a gente calcula 2 vezes t em 1, t em 1 é 1 vezes 1, que é 1. 2 vezes isso é 2. E o que é t em 2 vezes 1? Primeiro aplicamos a definição de multiplicação de um escalar por um vetor, que é 2 vezes 1 é o par 2, 2, e t aplicado em 2, 2 é o produto. 2 vezes 2, 4. Vejam que são diferentes, portanto, 2 vezes t de 1 é diferente de t de 2, 1. Isto já é o suficiente para dizermos a transformação não é linear. Para ser linear, t de CV tem que ser igual a t de CV para todo C e todo V. Se acharmos um contra-exemplo, é o suficiente para dizermos a transformação não é linear. Um outro exemplo de transformação que não é linear é o determinante, aplicado nas matrizes quadradas n por n, dando um número real. Ora, se o n for positivo, nós sabemos que o determinante de 5 vezes A é 5 elevado a n, determinante de A. Se o n é maior que 1, é claro que isso é diferente de 5 vezes o determinante de A. E, portanto, o determinante não é uma transformação linear. Aqui, destacando novamente, né, que V e W são espaços vetoriais sobre o mesmo corpo. E por que os espaços vetoriais têm que ser espaços vetoriais sobre o mesmo corpo para falarmos em transformação linear? Vamos retornar aqui um pouco e olhar esta expressão. Aqui nós temos o escalar multiplicado por V1, e V1 está em V. E aqui eu tenho o mesmo escalar multiplicado por T de V1, mas T de V1 está em W. Então, é preciso, para que esse produto esteja definido, é necessário que o W esteja definido sobre o mesmo corpus onde o C está definido. Então, esta igualdade exige que, para se falar em transformação linear, é preciso que o T, o V e o W, que o V e o W sejam espaços vetoriais sobre o mesmo corpo. Muito bem. Daqui a pouco, a gente vai parar de escrever isso, já vai assumir, quando falarmos em transformação linear,
que os espaços vetoriais envolvidos são espaços vetoriais sobre o mesmo corpo. Isso é importante lembrar. E nós vamos mostrar, então, que uma transformação de V em W é linear, se e somente se esta igualdade for satisfeita para todo par C1, C2 de escalares, lembrar que os escalares pertencem ao corpo, e todo par V1, V2 de vetores em V. Olha, que isto implica em linearidade é fácil de ver, porque se eu tomar C1 e C2 iguais a 1, fica T de V1 mais V2 é igual a T de V1 mais T de V2, que é a primeira condição da linearidade. E para verificar a segunda condição, basta tomar C2 igual a zero. Se isso for satisfeito e o C2 for igual a zero, C2 vezes 0 vezes V2 é zero, né? Então, nós ficamos com T de C1V é C1T de V1. E, então, é evidente que esta igualdade aqui implica na linearidade. E a linearidade implica nessa igualdade, como a gente pode ver no nosso rascunho. Vamos olhar para o nosso rascunho. Nós sabemos o seguinte: vamos provar que essa igualdade é satisfeita quando a função t for linear. Pegamos o primeiro membro e observe o seguinte: C1V1 é um vetor, C2V2 é um vetor, portanto, eu posso escrever que isto é C1V1 mais T de C2V2. E agora aplico a segunda propriedade das transformações lineares, onde que nos diz que T de C1V1, eu posso tirar o escalar fora do T, mais T de C2V2. E pela segunda propriedade de transformação linear, eu posso tirar o escalar fora de T. Então, as duas propriedades de linearidade implicam nesta. E esta implica nas duas condições de linearidade. Então, às vezes, é mais fácil verificar de uma única vez essa igualdade, se for satisfeita a transformação, ela é linear. Uma outra transformação linear é aquela que leva uma matriz coluna X no produto A vezes X, onde X aqui é uma matriz coluna N por 1, se a matriz A for uma matriz M por N, ou seja, uma matriz com M linhas e N colunas. Bom, e como é que a gente prova que essa transformação é linear? Então, produto de uma matriz por X é uma transformação linear. Vamos aplicar a transformação nesta combinação linear de matrizes Bx mais Cy. Então, por definição, T aplicada em X é a matriz A vezes o argumento de T, que neste caso é Bx mais Cy. É Bx mais Cy. Uso a distributividade do produto de matrizes. Como B e C são escalares, podemos colocá-los à esquerda do A. E AX é T de X, AY é T de Y. Provamos que T de Bx mais CY é B de Tx mais C de Ty. Ou seja, satisfaz a condição do teorema anterior. E isso para qualquer B e C reais, para
quaisquer matrizes colunas x e y. Outra coisa interessante é que a derivada é um operador linear. Vamos denotar por D maiúsculo a derivada da função em relação a x. Não é? Ou, omitindo o argumento para especificar apenas a função, a derivada de f é o df de x. Ora, para todo K1 e K2 reais, a derivada de K1 vezes a função f mais K2 vezes a função x, g, no ponto x, nós sabemos lá do cálculo que é K1 vezes a derivada de f no ponto x mais K2 vezes a derivada de g no ponto x. Isso para todo x no intervalo AB, onde a função tem derivada. Não é? Nós estamos admitindo que essas funções fg são reais, definidas e deriváveis nesse intervalo aberto. Então, a derivada pega esta combinação linear de funções e leva nessa soma, que é exatamente a condição do teorema anterior a respeito da linearidade. A derivada é linear, leva uma função, aqui esse símbolo indica função das funções reais contínuas no intervalo AB. Na função df, se f tem derivada contínua, é porque a sua derivada é contínua. É o que está indicando aqui. C0 de AB é o conjunto de todas as funções contínuas no intervalo AB. Outra transformação linear é a integral indefinida. A integral de uma função f de t desde um extremo a até um extremo x genérico vai dar uma função f de x, que eu usei a letra maiúscula f para designá-la. Esta é uma transformação linear, porque nós sabemos do cálculo que a integral de K1 vezes f mais K2 vezes g é K1 vezes a integral de f mais K2 vezes a integral de g, que é exatamente a condição de linearidade. O nosso operador é a integral. E de acordo com o teorema fundamental do cálculo, pessoal, quando a gente deriva essa expressão, que é uma função de x, quando deriva em relação a x, a gente obtém o integrando no ponto x. E aqui fazemos um destaque, porque usamos aqui uma variável t para indicar a variável de integração e para distingui-la do x aqui, que é o limite de integração. A é o limite inferior e x é o limite superior de integração. Quando a gente integra de a até x, o resultado vai depender do x. Quando eu vario x no intervalo, vario o valor da integral. Então, essa integral é uma função de x. A integral definida também ela é uma transformação linear. Só que agora, veja, para a integral existir, uma condição suficiente para que a integral possa existir, é que o integrando seja contínuo no intervalo de a até x. Para todo x onde a gente variar. Né? Se a f for contínua no intervalo que vai de a até x, a integral existe. E esta função aqui tem derivada, porque isto aqui é exatamente a derivada da f, que vale f de x, que é contínua. Então, se a derivada de f é contínua, é porque ela está em C1, não é? Tem derivada primeira contínua. Então, a integral indefinida leva uma função contínua numa função com derivada contínua. E a integral definida simplesmente tem a mesma propriedade, onde agora o x é fixo, vale b. Vale essa mesma
propriedade e, portanto, a integral definida, ela também é uma transformação linear. Só que no caso aqui, ela leva uma função no número real. A integral definida é um número real, né? Como a gente pode, por exemplo, calcular integrais entre, por exemplo, 0 e 1 de cosseno de t, dt, quando a gente calcula isso, dá o seno de 1, não é? Mas aqui talvez fosse melhor integrar até π, porque essa integral vale zero. Então, a integral definida é um número real. E é um operador linear. Então, observem a importância das funções. Eu falei em operador linear, mas, na verdade, a integral definida leva uma função no número real. Então, não é um operador. É uma transformação linear. Um outro exemplo que vocês podem verificar é que esta função, esse operador t, que leva uma função polinomial p na função polinomial t de p, definida para todo x real por essa expressão, ela é linear. E isso nós podemos ver aqui no nosso rascunho. Primeiro vamos destacar que eu chamei o t de um operador porque ele opera sobre um polinômio real sobre o espaço vetorial dos polinômios reais de qualquer grau, nele mesmo, dando um outro polinômio. Bem, só para dar um exemplo, né? Um exemplo aqui de um... Vamos supor que o P de x seja x² mais 1. Então, quem é o TP de x? T aplicado em P é um outro polinômio, que aplicado em x, por definição, é o P em x mais 1. Então, P leva x no seu quadrado mais 1. Então, ele leva x mais 1, que é um novo argumento, no quadrado do argumento, mais 1, que é x ao quadrado mais 2x mais 2. Então, a nossa transformação P leva esse polinômio P aqui neste polinômio T de P, que em todo x vale isso, né? Vamos mostrar que ele é linear. Então, nós temos que mostrar o seguinte, que quando eu aplico t em um número real C1, multiplicado por um polinômio P1, mais o número real C2, multiplicado por um polinômio P2 aplicado em x, então, nós devemos mostrar que isso é igual, vou copiar aqui, isso é igual a T de C1, T de P1 em x, mais C2, T
de P2 aplicado em x, para todo x. Se nós mostrarmos que para todo x real for verdadeiro esta igualdade, que é uma igualdade entre números reais, porque o valor de um polinômio no número real é um número real. Mas se isso for verdadeiro, então é porque as funções são iguais. Que funções são essas? Esta função, t aplicado nesse polinômio, mais esta função, é igual a esta função, mais esta função. Porque esta soma de funções aplicada no x é, por definição, isto aqui. Portanto, o que nós devemos mostrar é que vale essa igualdade para todo x e com isso teremos provado a linearidade de t. Então, a gente começa com o lado esquerdo. E prova que esse lado esquerdo é igual ao lado direito. E precisamos, então, aplicar a definição de t de p. T leva p no ponto x, t leva p no polinômio t de p, que aplicado em x é igual ao valor do polinômio p, esse argumento aqui, no ponto x mais 1. Ora, o argumento agora é tudo isso. Então, leva esse polinômio no ponto x mais 1. E agora vamos aplicar a definição de soma de funções. Isso é, por definição, um C1 multiplicado por P1 aplicado em x mais 1, mais o C2, P2 aplicado em x mais 1. Porque quando a gente aplica uma soma de funções no argumento, aplica a primeira função no argumento, mais a segunda função no argumento. Foi o que fizemos aqui. E, muito bem, mas observe que o P1 de x mais 1 veja a definição do nosso T de P. Ele leva qualquer polinômio de x no polinômio em x mais 1. Então, vamos ler essa igualdade da direita para a esquerda. Leva o polinômio p aplicado em x mais 1 em t de p de x. Então, vamos agora aplicar a definição da transformação t da direita para a esquerda. Então, isso aqui é C1 t de P1 aplicado em x, por definição de t de P1. Mais a mesma coisa, mais C2 t aplicado em P2 no ponto x. Ora, eu tenho essa função aplicada em x, mais essa função aplicada em x. Então, é a soma das duas funções aplicada, soma das duas funções aplicada em x. Ou seja, se esta função aplicada em x é igual a esta função aplicada em x para todo x, então vale a igualdade entre as funções. T aplicado nessa função é igual a esta função. E está aí, então, a prova de que aquela transformação ela
é uma transformação linear. E nesse vídeo vamos ficando por aqui e no próximo vamos falar nas propriedades das transformações lineares. Até breve.